Alô, você, meu querido estudante de história. Forte abraço, sinta-se bem, sinta-se abraçado. Espero que tudo esteja em ordem, não só com você, mas também com todos os seus. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sou o professor Natanael e hoje nós vamos trabalhar um tema do terceiro ano, tema importantíssimo, cai muito no Enem, quase que de forma recorrente, cai bastante no SSA, em outros exames externos que você porventura venha a prestar, tá legal? Eu me refiro à Primeira República, também conhecida como República Velha. É um tema muito legal, muito interessante, século XX, história do Brasil, as primeiras décadas, e hoje a gente vai partir exatamente da continuação de uma aula que eu já gravei previamente, você já deve ter assistido, sobre a República das Espadas. Falei nessa aula sobre o golpe da proclamação da República, sobre os dois primeiros presidentes, o Deodoro e o Floriano Peixoto. Agora a gente se encaminha para a etapa que nós chamamos de República do Café com Leite ou República Oligárquica. Tá legal? Vamos nessa? São os governantes civis, com exceção de um, foi o Marechal Hermes da Fonseca, que governa ali em 1910, gaúcho, que era militar, os demais todos eram civis, em sua grande maioria advogados, cafeicultores ligados direta ou indiretamente aos grandes produtores de café de São Paulo ou aos grandes produtores de leite de Minas Gerais. Tá legal? Bom, agora eu vou pedir licença a vocês para fazer o compartilhamento da tela, tá? Para que adequadamente, né, eu possa fazer com vocês o compartilhamento das imagens do slide que eu preparei. É muito bacana, não é porque foi eu que fiz, não, mas está legal e eu acho que você vai gostar. Já está aí na sua tela a imagem que você pode visualizar do nosso slide. Caso queira, é só solicitar que nós passamos para vocês também o material. Beleza? Tranquilo? Joinha? Bom, primeiro desses presidentes foi o Prudente de Moraes, que, aliás, dá nome a uma importante cidade no interior de São Paulo, a cidade Presidente Prudente. Tá legal? Ele governou a partir de 1894, quando acaba o mandato do Floriano, que na verdade era um mandato original do Deodoro, né? Floriano era o vice, assumiu aquelas circunstâncias, as quais já explicamos na aula anterior, e dá sequência ao seu mandato aqui até 1898. É importante dizer que o que ocorreu de mais relevante no governo do Prudente, sem dúvida alguma, foi a Guerra de Canudos, a fratricida Guerra de Canudos, um genocídio, um verdadeiro extermínio de sertanejos feito pelos grandes latifundiários, pelo governo brasileiro, pelo exército brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui e aí a gente entra no contexto dos chamados movimentos messiânicos. Tem-se por movimentos messiânicos alguns conflitos armados que se transformaram em verdadeiras chacinas, né? Que ocorreram no Brasil durante a Primeira República e que tinham como liderança exatamente eram capitaneados por um líder espiritual de cunho popular. Foi o caso da Guerra do Contestado, lá na região sul, né? Através do monge José Maria, e a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, portanto, em plena caatinga nordestina, sob a liderança do Antônio Vicente Mendes Maciel, não, Antônio Conselheiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ocorreu de importante aí nesse conflito. Causas: miséria crônica da população nordestina, completamente desassistida em termos de política pública por parte tanto dos governos municipal, estadual e muito mais ainda do governo federal. Má distribuição de terras, né? Aquela velha questão que aflige o Brasil desde o seu nascedouro, que é a questão do latifúndio, muito importante, leia sobre isso, a geografia agrária. Descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos que com a República veio a se tornar cada vez mais frequente, e a separação, né, a laicização do Estado, quer dizer, a separação do Estado com a Igreja, né, essa ruptura, ela causou
um incômodo, um desconforto muito grande em alguns religiosos mais tradicionais, mais radicais. Isso, de certa forma, também influenciou até o conselheiro mesmo, que era um beato popular, né? Havia no Nordeste essas figuras de beatos populares, porque nos rincões, nos sertões, nas regiões mais secas e separadas e longínquas dos grandes centros urbanos, então muitas vezes não chegava a assistência do governo, as pessoas viviam de forma bastante pauperizadas, né? E você sabe que a relação entre pobreza e o vínculo com a religião é bastante estreito, então o sertanejo por si só é um povo muito crente, né, no sentido da entrega, da crença, do vínculo com a religião. Então surgiam muitos desses beatos populares, fazendo rezas, efetuando curas, sermões e, claro, trazendo palavras de conforto a uma vida que o sertanejo tinha de muita calamidade, né? Muito sofrimento. Era bastante comum essa figura. Certamente o mais famoso desses beatos populares foi o Antônio Vicente Mendes Maciel. Então tá aqui, ó, o aumento de impostos, separação entre igreja e Estado, não é? Ou entre religião e Estado, tornando aí algumas coisas. Eu falo um pouco sobre isso na aula passada, não vou me estender, não. Você assista a aula anterior sobre a República das Espadas, onde eu destrincho bem direitinho aí todas essas questões, tá? Aqui, ó, os camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos, lá no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barris. O conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, era natural de uma cidade cearense chamada Quixarom-Mobim, era inclusive dono de um cartório, era uma pessoa lá de certa posição social, letrado, não é? Mas que depois de uma desilusão amorosa, ele acaba se entregando completamente à religião, virou um andarilho e com suas andanças vai também conseguindo secto, né? Seguidores, um número de adeptos cada vez mais numeroso, passa então a incomodar os grandes latifundiários da Bahia, quando ele se assenta lá no sertão da Bahia, e muitas pessoas dos arredores das cercanias deixando as grandes fazendas, os grandes latifúndios e indo para Canudos, onde ele geralmente recebia ali uma terra, sementes, ferramentas, tinha trabalho, tinha comida, tinha um mutirão, tinha comunhão, tinha religião, tinha salvação, né? Então, isso passa a incomodar ali os grandes latifundiários locais que acionam a polícia a mando do governo do estado leva uma surra dos canudenses, vou chamar assim, né? E, por conseguinte, acionam o governo federal, que despacha uma tropa vinda de Salvador, sem conhecer direito ali a região, eles levam também uma surra, vem tropas do Rio de Janeiro, levam o tapeia. Aí, por conseguinte, há um movimento orquestrado aí do Exército Brasileiro para destruir Canudos com a força avassaladora e realmente ali em 1897 para 1898 a guerra fez. Os números não são precisos, mas algo em torno entre 20 e 25 mil vítimas. Foi uma mortandade terrível. Tá aqui, vamos ler os tópicos que eu selecionei, né? Já adiantei a explicação, você fica mais confortável aí no entendimento. Bom, comunidade forma um estado paralelo, né? O que foi dito como um estado paralelo foi até dito pelos grandes latifundiários que o conselheiro queria restaurar a república, uma fantasia, uma completa fantasia, eles não tinham nem força para isso, né? Mas servia de pretexto para argumentar a necessidade de se destruir Canudos. O governo republicano, mais os coronéis, mais a igreja, porque a igreja não aceitava essa ideia desses beatos atuarem em nome da igreja sem serem sacerdotes, licenciados, sem ter feito teologia, etc. e tal, não tinham a bênção, não tinham a autorização da igreja, obviamente a igreja não apoiava esse tipo de movimento, né? Campanha de difamação contra Canudos atinge os principais jornais da capital, associando Canudos ao retorno da monarquia, como já falei, tinha nada a ver. Após 4 expedições militares, sendo uma da Polícia Militar e as outras 3 do Exército, Canudos foi massacrada. E aí tem o caso do Euclides da Cunha, né, que era um correspondente de jornal que vai para fazer a cobertura jornalística da guerra e faz, né, com fotografia, textos, e depois ele escreve um dos clássicos aí da literatura brasileira, Os Sertões.
autor daquela frase célebre, né, que muitos conhecem, onde ele diz: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Bom, o governo seguinte é o governo do Campos Salles. E algo muito importante que ocorreu nesse governo foi o Food Loan. O Brasil se endividou bastante, mais ainda do que já era, né? Porque a política do encilhamento, que eu explico lá na aula 1, na República das Espadas, feita no governo Deodoro, através do ministro da Fazenda Rui Barbosa, né? Tinha praticamente quebrado as finanças do Brasil. O Banco do Brasil fechou, teve que ser reaberto depois. E aí um aporte financeiro, esses empréstimos internacionais, se fazia necessário no entendimento dos economistas lá da época e ocasionou um endividamento, não é, bastante elevado do Brasil naquele período. Então fala assim, o acordo feito entre o Brasil e os credores internacionais com o objetivo de sanear as finanças e pagar os empréstimos adquiridos anteriormente. Está aqui a fotografia do Campos Salles. O presidente seguinte é o Rodrigues Alves, tá? Governa entre 1902 e 1906. O que é que ocorre de importante? O Brasil adquire o último território a ser integrado à nação, que foi o Acre, comprado junto à Bolívia num acordo costurado pelo Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, tanto que a capital do Acre chama-se Rio Branco, em alusão exatamente a esse diplomata, né, que costurou o famoso Tratado, Acordo de Petrópolis, onde o Brasil paga uma indenização aos bolivianos e fica com o Acre em definitivo. Porque a ida de brasileiros para a região que hoje é o Acre, né, mas que pertencia à Bolívia, a ida para essa região brasileira é bastante intensa. Cearenses e de outras regiões do Brasil. Vivíamos ali quase que um apogeu da extração do látex, né, nas seringueiras. A gente sabe que a região amazônica é bastante rica, ou pelo menos foi, nessa matéria-prima, e uma guerra se fazia quase que iminente, né? Porque os bolivianos, ao expulsar os brasileiros de lá, compraram um problema diplomático com o Brasil, que não gostou nada dessas atitudes do governo boliviano, e para apaziguar ali e estabelecer a paz, o Barão do Rio Branco conseguiu costurar esse acordo, esse tratado, vinculando o Acre ao Brasil, que foi, repito, o último território a ser incorporado ao Brasil. Bom, não podemos deixar de citar o convênio de Taubaté. Hoje em dia, né, se você tem uma falsa ideia de que a corrupção é grande, você imagine nos tempos onde assim, a cobertura, a investigação e a divulgação praticamente não existia, né? Óbvio que os roubos, as falcatruas eram muito mais intensas, já que tudo ficava praticamente assim debaixo do tapete, né? O convênio de Taubaté é meio que aquilo que a gente chama de socialização das perdas. Quer dizer, foi a política de valorização do café. Na prática, o governo se comprometia em comprar os excedentes de café, de modo a não desequilibrar a questão da lei da oferta e lei da procura, mantendo o preço do café elevado, que era o interesse dos cafeicultores, né? O presidente muitas vezes estava vinculado até de forma direta ao negócio do café, que era o grande motor da economia brasileira, e em função disso, muitos estoques de café comprado com dinheiro público acabou muitas vezes sendo incinerado, sendo queimado, tocado fogo. É incrível, né? Exatamente para não encharcar o mercado com o produto e isso, porventura, viesse a desestabilizar o preço do café, baratear o preço do café, o que feria, então, os interesses dos grandes cafeicultores, que eram, na prática, os homens mais poderosos do país. Um negócio assim, bem escandaloso. A revolta da vacina também é algo impactante desse período, 1904, e a revolta da vacina, que já está perto de completar 120 anos do seu acontecimento, está pertinho, daqui a algum tempinho aí na frente já completa 120 anos. Ocorre que o Rio de Janeiro, capital federal da época, vive um surto de febre amarela, né? O prefeito Pereira Passos, na época, promoveu um processo de urbanização do Rio de Janeiro, bastante agressivo, demolindo cortiços, vielas, fazendo saneamento nos bairros,
alargando as avenidas para tornar também o Rio de Janeiro mais parecido com o Paris, que era uma espécie de modelo daquele período. Isso tudo muito bonito e até necessário, de certa forma, mas tudo sem indenização nenhuma. Então, muitos dos moradores desses cortiços, dessas vielas, foram expulsos daquela região sem qualquer tipo de auxílio do governo, nem do município, nem do estado, nem federal, fazendo com que as pessoas se revoltassem, indo também habitar áreas periféricas, áreas de difícil acesso, áreas ribeirinhas, né, e assim por diante. Ocorre que o médico sanitarista Oswaldo Cruz também tinha determinado ali um processo de vacinação em massa das pessoas, mas sem qualquer tipo de esclarecimento. Você imagina uma sociedade completamente desinformada do que é vacina, da importância da vacina. Parece até um pouquinho os tempos de hoje, né? Porque não fazer o paralelismo, as pessoas não queriam se vacinar. Mas naquela época, porque eram realmente desinformadas, não tinha campanha de esclarecimento, de conscientização por parte do governo. Então, as vacinas eram muitas vezes aplicadas de forma violenta, imobilizando as pessoas. Tem outros aspectos aí envolvidos, só sei que isso gerou uma revolta no Rio de Janeiro, quebra-quebra, enfrentamento com a polícia. Grosso modo, né, foi isso que ficou conhecido em 1904 como a revolta da vacina. Tanto é que depois de um esclarecimento, de notas feitas pelo governo, de campanhas de elucidação de dúvidas. A própria população procurava os postos de saúde para se vacinar de forma espontânea, não é? Então, provando que a truculência realmente, o arbítrio, a ditadura, o autoritarismo não funciona. Bom, aí vem o governante seguinte, o Afonso Pena. Você percebe que ele governou 3 anos, né? Ele acabou falecendo aí no meio do seu mandato e no lugar dele, obviamente, vai assumir o vice, mas a gente fala já já. Ele construiu aí a estrada de ferro noroeste, ligando o rico estado de São Paulo ao centro-oeste do Brasil, lá no Mato Grosso, ok? Quando ele morreu, o Afonso Pena, aliás, o Afonso Pena dá nome a, entre outras coisas, dá nome ao Aeroporto Internacional Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Quando ele morreu, assumiu Nilo Peçanha, que era o vice, para dar sequência ao mandato, só faltava um ano, então ele conclui esse ano e acabou criando, veja que interessante, o serviço, o CPI, né, SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Por que, que isso foi tão importante? Porque foi o embrião da FUNAI. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, né? Entre outras coisas, é responsável pelo atendimento do governo federal às populações nativas, atendimento médico, demarcação de terras, combate à grilagem. Infelizmente não está acontecendo nada disso, está acontecendo ao contrário, né? Mas, enfim, foi o início de uma política pública oficial, federal, voltada completamente ao trato, ao cuidado com o nativo, com o silvícola, com o índio. Destaque aí para a figura do Marechal Cândido Rondon, faz um trabalho muito importante, tanto na demarcação das fronteiras do Brasil, quanto também na instalação de linhas de telégrafos e também no trato, no reconhecimento, na catalogação de tribos, de povos indígenas que jamais tinham, alguns deles jamais tinham tido contato algum com o chamado homem branco. Está aqui a menção ao Cândido Rondon, tá? Beleza? Tranquilo? O presidente seguinte é um militar de novo no poder, o Hermes da Fonseca, o gaúcho Hermes da Fonseca, que governa ali entre 1910 e 1914. O que é que ocorreu de importante no governo dele? Um monte de coisa. Temos a revolta lá do Juazeiro, capitaneada pelo padre Cícero, em 1913. Aqui fala, a intervenção do governo central no Ceará, retirando o poder da tradicional família Scioli e restituindo e colocando os Rabelo no poder, um outro clã poderoso lá do Ceará. Os coronéis do Cariri, capitaneados pelo padre Cícero. O padre Cícero era um coronel poderosíssimo, sacerdote, foi excomungado pela igreja, isso é uma história bem grande, pelo seu envolvimento com política, teve também envolvimento com cangaceiros, né?
ele era teve contato pessoal com o Lampião e seu bando. Então, mas no que diz respeito à religiosidade popular, o Padre Cícero era o cara, né? E um coronel importantíssimo da região do Cariri, no Ceará. E eles acabaram marchando, né, com armas para Fortaleza para restituir os Acioli, que era um clã, uma oligarquia aliada dos coronéis do Cariri, isso foi conhecido como a Revolta de Juazeiro. Pois bem, o que é que temos mais aqui de relevante? A Revolta dos Marinheiros, em 1910, logo no primeiro ano do governo do Marechal Hermes da Fonseca. A Revolta da Chibata, não é? Capitaneada pelo João Cândido, pelo grande João Cândido aqui, representado nessa fotografia. Essa revolta ela recebe o nome de Revolta da Chibata exatamente porque os marinheiros eram açoitados, castigos corporais mesmo, chicotadas, né, chibatadas. E aí, um dado momento, eles se rebelam, tomam de assalto um encoraçado, um navio de guerra, fazem a tripulação, inclusive graduados, reféns, e apontam os canhões dessa embarcação, para a capital federal, exigindo serem recebidos pelo presidente, o fim dos castigos corporais, exigindo melhores soldos, melhores condições de trabalho, uma série de reivindicações. O presidente agiu como um pilantra, né, porque prometeu atendê-los, né, soltem os reféns, nós vamos conversar, vamos resolver. E quando os caras se entregaram, os marinheiros se entregaram e soltaram os reféns, foram presos e expulsos da corporação. Porém, para evitar, né, futuras rebeliões desse naipe, o governo acabou cedendo e acabando com os castigos corporais, ok? Bom, eu falava minutos atrás, bem no início da minha aula, a respeito da Guerra do Contestado, pessoal. A Guerra do Contestado, ela foi um conflito lá na região sul do Brasil, no limite, na fronteira entre Santa Catarina e o Paraná, né, plena região sul do Brasil. Recebe esse nome de contestado porque era uma área de conflito, de litígio, né, ambicionada ser incorporada pelos dois estados, área rica em erva mate e em outros recursos naturais. E lá se desenvolveu uma guerra tão sangrenta, talvez tão é, mortífera, vamos dizer assim, quanto Canudos. E o interessante é que o enredo foi bem parecido. O monge José Maria, beato popular, assim como o conselheiro, então ele consegue reunir um monte ali de despossuídos, camponeses, pessoas sem terra, pequenos agricultores, pequenos poceiros, que são expulsos de suas pequenas propriedades por uma linha férrea, uma companhia estadunidense contratada pelo governo para construir uma linha férrea, que saiu ali explorando os recursos naturais, 10 quilômetros de um lado, 10 quilômetros do outro da linha de ferro, e expulsando os pequenos agricultores, os pequenos poceiros que viviam ali nas cercanias. Eles se reúnem, então, em torno de um líder religioso, não é? Montam um arraial que começa realmente a incomodar ali, que cresce, não é? Chega a ter ali 20 mil pessoas, incomodando, atraindo a mão de obra explorada pelos grandes latifundiários, né? Começa a incomodar esses grandes fazendeiros que acionam a polícia, que por conseguinte acionam o poder público federal, o exército e, claro, devido à disparidade da força militar, da força de ambos, tanto em números quanto em equipamentos, foram trucidados, foram realmente chacinados. E detalhe de curiosidade dessa guerra, que é até bem pouco estudada também na literatura brasileira, nos livros de história, muito em função também de ter coincidido, boa parte dela, com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve uma participação discreta, né, na Primeira Guerra Mundial, mas era realmente os assuntos dos jornais da época. E uma curiosidade interessante é que foi a primeira vez que um avião foi utilizado, né, pelo Exército Brasileiro, não tinha propriamente aeronáutica ainda, mas o avião foi utilizado como arma, como, na verdade, um meio de reconhecimento do território e de
localização dos rebeldes. O exército não queria cometer os mesmos erros que cometeu lá em Canudos, apanhando, né, as primeiras batalhas. O exército sofreu bastante. Então tá tudo aqui na lâmina, depois vocês têm a oportunidade aí também de fazer as leituras, ou no material didático, ou nas pesquisas via internet. O Venceslau Braz governa ali entre 1914 e 1918. O que é que ocorre de importante no governo desse senhor? A Primeira Guerra Mundial, que ocorre nessa fase, né? Começa lá na Europa, depois se espalha, vai para o norte da África, vai para o Oriente Médio, engloba lá o planeta todo, diversas colônias das potências europeias entram também, países da América como Estados Unidos. O Brasil teve uma participação simbólica aí, com patrulhando o Atlântico Norte, né? E temos o surto econômico, a substituição de importações em função da guerra. Quer dizer, muita coisa não podia ser importada, trazida dos Estados Unidos, da Europa. Então, o Brasil passou a produzir aqui esses bens de consumo duráveis e não duráveis, né? Há um crescimento industrial estimulado pela guerra, né? Pela não condição de importação desses produtos. Isso acabou tendo esse efeito benéfico para o Brasil, né? Importante dizer que aí nesse período, 1917, ocorre uma grande greve no Brasil, um dos maiores movimentos grevistas de toda a história republicana. Nessa fase que vai surgir também, pouco depois, o Partido Comunista Brasileiro, também totalmente influenciado pelo que estava acontecendo lá na Rússia nesses idos, né? A Revolução Russa, a Revolução Socialista / Comunista. Está aqui, a greve de 1917 e o surto de gripe espanhola, gente. Que coisa curiosa a gente perceber que há 100 anos atrás, há pouco mais de 100 anos atrás, vivemos também uma pandemia, né? Com repercussões no Brasil gravíssimas, seríssimas, que foi a gripe espanhola. Que, aliás, nem surgiu na Espanha. Então, interessante, surgiu nos Estados Unidos, né? Epitácio Pessoa, presidente aí entre 1919 e 1922. É no governo do Epitácio que depois nós vamos ter o início de um movimento conhecido como tenentismo, movimento de rebeldia das Forças Armadas, principalmente do Exército. Isso se mostrará mais evidente no governo do presidente seguinte, que foi o Arthur Bernardes. Esse camarada da fotografia aí é o Luiz Carlos Prestes, gaúcho, capitão do Exército, que desertou para seguir a linha revolucionária de combate ao governo, de tentativa de derrubada do governo e instauração de um regime diferente no Brasil. Posteriormente, ele vai para Cuba, depois vai para a União Soviética, como era chamada a Rússia na época, passa para o treinamento militar, vira comunista, volta para o Brasil, tem um papel importante nos anos 30 e é exilado, se torna senador. Veja que coisa interessante, participa de momentos históricos no Brasil no século XX e acabou falecendo bem velhinho em 1989, tá? Mas ele capitaneou um movimento militar, ou vamos dizer assim, paramilitar, né? Conhecido como a Coluna Prestes, ok? Bom, mas é que foi, fez parte do bojo do movimento tenentista. Vamos lá. O que é que foi o tenentismo? Vamos fazer algumas leituras. Ó, um movimento da baixa oficialidade do Exército, tenentes e capitães, contra o poder central das oligarquias. O que é que esses caras queriam? Queriam um voto secreto. Alguns mais avançados falavam até em voto feminino. Eles queriam a moralização da política, eles queriam o fim do revezamento entre políticos mineiros e paulistas. Eles queriam uma abertura maior, uma participação maior da população, uma série de mudanças. E claro que os grandes cafeicultores de São Paulo e os grandes produtores de leite, os donos da República do Café com Leite, não estavam nem um pouco afim de realizar, de concretizar tais mudanças, né? É por isso que o tenentismo acabou se tornando um movimento rebelde, um movimento que em certas ocasiões pegou em armas, né, de verdade, para lutar contra o governo federal. Conseguiu? Não. Mas realmente ficou uma semente. Vai ser aproveitada pelo Vargas,
Vargas vai, para atrair também o apoio dos tenentes, desses militares de baixa patente também, eles vão, da jovem oficialidade do Exército, o Vargas vai encapar aí várias dessas bandeiras dos tenentes a fim de atraí-los e os atrai, né? Se torna uma força de apoio de Vargas, não somente de Vargas ao poder em 1930, mas para manutenção dele na presidência durante muitos anos. Então tá aqui, ó. Objetivos: moralização política, voto secreto, fim das fraudes. Eu falo no meu vídeo 1, fala sobre a República das Espadas, como as eleições eram fraudulentas, né? A gente conversa um pouco sobre isso. O afastamento do controle oligárquico, ensino obrigatório, e também eram completamente positivistas. Grosso modo, o positivismo, gente, era uma orientação ideológica de direita, né? Foi criada, vem lá da França, os militares eram quase todos positivistas, isso influenciou bastante o próprio golpe de Estado que proclamou a República em 15 de novembro, a própria menção, né, que está na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é um lema positivista. Eles falam Deus, pátria, Estado, quer dizer, algo extremamente tradicional, né, e ortodoxo. Repito, isso vem da tradição de um elemento lá na França chamado Augusto Comte. Alguns movimentos no Brasil foram positivistas. Podemos citar, como disse, não só o tenentismo, mas o próprio movimento militar que deu o golpe de Estado em 15 de novembro e proclamou a República. Consideravam-se a salvação nacional. Como eu disse, não obtiveram sucesso, né? Não obtiveram êxito. É importante mencionar também, 1922 é um ano importante, porque nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, né? Que ocorre no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, que capitaneou ao cenário nacional artistas como Di Cavalcante, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, Oswaldo de Andrade, dentre outros. Tá? Muito importante esse movimento. Pregava uma arte genuinamente brasileira, longe e fora das influências europeias, tupiniquim, tradição nacional. É bem legal. Depois, se você puder ler e se aprofundar sobre isso, vale muito a pena. Bom, eu falava sobre a coluna Prestes, né, que percorre, capitaneada pelo Luiz Carlos Prestes, percorre aí vários estados brasileiros, quase todos os estados brasileiros, a pé. Essa coluna ia regimentando seguidores. O objetivo era meio que começar um movimento de dentro para fora, quer dizer, do interior para os grandes centros urbanos, obtendo o apoio popular para a derrubada do governo federal e implantar um governo diferente, mais abrangente, né, com uma série de políticas bem distoantes da República do Café com Leite. É interessante porque nessa ocasião, precisamente no ano de 1926, a coluna Prestes passava pelo Nordeste, na região do Cariri, aliás, passou por Pernambuco também, né? E ao passar pelo Cariri, o padre Cícero Romão Batista, que tinha um aliado de peso, o deputado Floro Bartolomeu, ele convoca Lampião e seu bando até Juazeiro a fim de inseri-los no Exército Brasileiro. Foi exatamente isso. Tanto que Lampião passa a ser conhecido e exige, dali em diante, ser chamado de Capitão Virgulino. Ele foi membro do Exército Brasileiro, na prática, né? Inserido pelo Floro Bartolomeu, a mando do presidente Arthur Bernardes, com a bênção do padre Cícero, isso lá no Juazeiro, a fim de combater a coluna Prestes, né? Claro que o o governo queria mesmo era que Prestes e Lampião um matasse o outro. Acabou não acontecendo naquele momento nem a morte de um, nem a morte do outro, mas houve embate, houve confronto. Inclusive, um irmão de Virgulino Ferreira, o Lampião, morreu nesse combate. A coluna Prestes segue seu caminho. O Lampião percebe que estava sendo usado, vai desertar do exército, mas agora completamente equipado com arma nova, com munição, e segue sua trilha de crimes de bandoleiro no sertão nordestino ainda até 1938, como sabemos, né? Quando foi emboscado na grota do Angicos e morto ali no final do mês de julho
daquele ano de 38, já no Estado Novo de Vargas. Bom, vamos dar uma olhadinha no texto. Fala assim, ó, o líder Luiz Carlos Prestes ficou apelidado de o Cavaleiro da Esperança. Marcha pelo interior do Brasil, tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes e conseguindo mais adeptos para a causa tenentista. Como eu já falei, o movimento da coluna Prestes abrange esse amplo movimento que foi conhecido como tenentismo. O caráter social mais amplo, alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino, eu já mencionei isso, né? Alguns mais avançados até apregoavam, isso só vai vir com Vargas em 32, se eu não estou enganado. E pela reforma agrária, algo que é necessário até os dias de hoje, né? Se você for ver direitinho. Fracassou, seus integrantes exilaram-se na Bolívia, alguns retornaram ao Brasil posteriormente. Juarez Távora é uma outra liderança aí desse período, dessa fase da coluna. Aqui uma fotografia do Prestes na época, nos anos 20, na época da coluna. Ok? Bom, o último dos presidentes, estamos chegando realmente agora na reta final, o último dos presidentes da chamada República Velha, da República Oligárquica, da República do Café com Leite, foi o paulista Washington Luiz. Eu estou falando que ele era paulista porque é importante. Era importante porque ele deveria, em 1930, apoiar um candidato mineiro para fazer o revezamento, que era praxe, né? E ele acaba apoiando um outro paulista, o paulista Júlio Prestes, que ganhou, inclusive, né? A gente sabe que o movimento de fraudes das eleições eram constantes. Mas, enfim, ganhou. O que acontece? Os mineiros vão se retirar do apoio que sempre deram a essa oligarquia, a essa troca de revezamento do poder, né? Isso enfraqueceu a chamada República Velha, que vai ver na figura do advogado Getúlio o seu fim. Interessante é que Getúlio foi ministro do Washington Luiz, não é? Mas desertou do governo, abandonou o governo para virar oposição e iniciar um movimento de golpe também que deu início à chamada Era Vargas. Mas, enfim, vamos ver o que acontece aqui no governo do Washington Luiz. Governar é construir estradas. Ele dava mais uma ênfase, né, às questões de infraestrutura, e nesse caso mais ligado a interligar o Brasil com rodovias, etc., do que propriamente em outras causas que eram importantes, sociais, né, econômicas, educação, que nunca foi prioridade alguma, infelizmente. Mas é no seu governo que ocorre a crise de 29. E a crise de 29, que é nos Estados Unidos, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas enseja uma crise mundial, planetária. O Brasil não escapou. Quem vai escapar é o bloco socialista, né? A União Soviética e tal, que tinha uma economia planificada. Então não sofre. Mas onde tinha relação com os Estados Unidos, já um mundo globalizado, com a economia globalizada, onde tinha capitalismo, sofreu a crise de 29. O Brasil, repito, não era exceção, porque os Estados Unidos eram o principal comprador do café brasileiro e o café, já vimos, era o principal produto da economia. Isso levou a uma crise financeira muito grande, né? E certamente também teve a sua parcela de contribuição para o fim da República Velha, para que forças, não é, que lhe davam sustentação acabassem passando depois para o lado do Getúlio, mas isso é uma outra história que a gente vai falar posteriormente, tá? Acabou sendo deposto e não concluindo seu mandato, não passou o governo para o eleito, né, que foi o Júlio Prestes, derrubado que foi na chamada Revolução de 30, que foi mais um golpe de Estado. O Brasil tem esse negócio de chamar golpe de revolução, golpe de movimento, golpe de proclamação, de nomes assim bonitos. Golpe de Estado, cara, em 1930, e eu não abro mão de nomenclaturar dessa forma, porque a gente tem que dar às coisas os nomes que ela tem. Né? Bom, fim da República Velha, a gente tem aqui alguns tópicos que resumem aí esse apanhado geral desse período. Manifestações. Diversos setores abalam o poder do governo. O movimento operário, a gente já viu que teve greve, né? O movimento sindical começou a se fortalecer. O surgimento do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é bom que se ressalte. O movimento tenentista abalou bastante porque foi um movimento de rebeldia das Forças Armadas. E isso o governo nenhum consegue passar incólume com uma rebelião
das Forças Armadas, né? E aí a chamada Revolução de 30, que foi o golpe de Estado de 30, deu ou colocou aí a pá de cal, realmente, na chamada Primeira República, na chamada República Velha, iniciando um outro período que a gente só vai estudar mais para frente, que foi a famosa Era Vargas. Bom, pessoal, valeu, foi muito legal aí vocês terem continuado comigo esse tempo. Vou fechar aqui e encerrar também o compartilhamento de tela, né, para poder finalizar a nossa aula. Espero que você também, com as suas fontes, leia bastante para se aprofundar mais no assunto. Veja documentários, você consegue encontrar no YouTube o filme Canudos, de 1997, tá? Filme muito legal, com José Wilker, Marieta Severo, Paulo Betti, Cláudia Abreu. Então, elenco recheado, Selton Mello. É bacana demais. Um filme longo, tem mais de 2 horas, mas vale muito a pena assistir. E documentários sobre Luiz Carlos Prestes você encontra de montão. Muita coisa que você pode explorar para mergulhar mais fundo, se aprofundar no tema, que, repito, né, cai sempre nos exames externos. A figurinha carimbada em tudo que você for fazer, seja vestibular, SSA, seja Enem ou até mesmo concurso público. Valeu, muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima, tchau.